Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel e VBA. Então nós vimos na última aula a respeito das variáveis, né? E a gente percebeu que a variável é um espaço, é uma caixinha onde eu posso guardar informação. Nesse caso ele é um espaço na memória, né? E a gente está armazenando aí valores dentro das variáveis, ok? E como o próprio nome diz, pelo fato dela ser variável, o conteúdo dessa variável ela é volátil, ela pode mudar de acordo com a execução do código, ok? Então nós temos as variáveis e as constantes. As constantes a gente vai ver mais à frente. Nesse caso a gente está trabalhando primeiro com as variáveis, ok? Beleza. Nós vemos aqui como colocar os valores de dentro, como atribuir valores a uma variável e como exibir algumas das formas de se exibir informação, certo? Para salvar um arquivo que tenha Visual Basic, que tenha arquivos aqui de códigos, macros ou o que quer que seja, você não pode salvar ele simplesmente num formato qualquer, né? Você não pode salvar ele como pasta de trabalho comum do Windows. Você precisa salvar ele com um formato que dê suporte a macros, né? Se eu tentar salvar dessa forma, ele vai me dar um alerta. Ele vai me dar um alerta. Está dizendo, o recurso a seguir não pode ser salvo em pasta de trabalho sem macro. O projeto VBA. Esse recurso aqui não pode ser salvo em pasta de trabalho sem macro. Para salvar um arquivo com esse recurso, clique em não e escolha um tipo de arquivo habilitado para macro na lista. Tipo de arquivo na lista tipo de arquivo, que é essa lista aqui, ó, tipo. Para continuar salvando como pasta de trabalho sem macro, clique em sim. Se eu disser que sim, ele vai salvar e eu vou perder a programação que foi feita. Se eu disser que não, como ele diz aqui, ó, clique em não e escolha um tipo de arquivo que seja habilitado para macro. Então eu tenho aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro. Esse é um dos formatos que suportam a macro no seu projeto. Então vamos escolher ela vai salvar em XLSM, diferente de quando você salva um arquivo comum do Excel. Deixa eu só tentar mostrar para vocês. Organizar propriedades. Eu estou usando o Windows 7. Propriedades não. Opções de pasta e pesquisa. Modo de exibição. Ocultar extensões. Vou aplicar, vou salvar. Olha só. Pronto. Essa aqui é uma pasta sem macro. Ela é uma pasta XLSX. Finalzinho dela aqui, certo? Já uma pasta que contém a macro, como essa que a gente vai salvar agora, XLSM. Existem outros formatos, mas esse que a gente vai salvar agora, ela salva em XLSM. Eu vou salvar aqui na área de trabalho e a gente vai poder observar aqui, ó, XLSM. Você vê que ela também tem esse pergaminho com exclamação, ok? Beleza. Ok. Para essa primeira parte do projeto, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Como salvar e o que é uma variável, ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma estrutura de controle, certo? E logo em seguida a gente vai fazer já vai fazer um user form, ok? Então eu vou dividir dessa forma. Primeiro a gente vai falar sobre estrutura de condições. Eu vou colocar uma estrutura de condição que é básica e que todo programador, toda pessoa que esteja tentando aí iniciar os desenvolvimentos, quer seja em VBA, quer seja em qualquer outra linguagem de programação, precisa saber, que é o comando if, né? Eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de x e vou dizer que ela é do tipo integer, ok?
Aqui em x eu vou atribuir o valor dela de 1. E aqui eu vou abrir uma estrutura de condição, certo? Que é a estrutura de condição if. Estrutura de condição if. O que a estrutura de condição if faz? Ela é exatamente igual, no seu conceito, à fórmula SI que a gente trabalha no Excel. Para quem não lembra como trabalhar com a fórmula SI no Excel, eu vou deixar o link da aula que a gente fez a respeito da fórmula SI aqui na descrição também, ok? Então eu vou abrir aqui um parêntese e vou fazer o seguinte questionamento: se x for igual a 1, faça o seguinte. Se x for igual a 1, faça o seguinte: MSG box, tudo junto, MSG box, o valor de x é x. Por que eu estou escrevendo isso tudo assim? Toda vez que você quer escrever um texto, como a gente já viu, a gente vai escrever ele entre aspas. E esse aqui também vem com espaçozinho e tudo. Ok? Toda vez que eu quero escrever um texto. A gente viu na outra aula que para concatenar um texto, eu uso o e comercial. Existem outras formas. Ok? Então, vamos executar esse código. Vou botar aqui só para finalizar a sintaxe. And if. Ok? Vou passar um espaço aqui. Então, se x for igual a 1, ele vai escrever essa mensagem. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Vamos executar. O valor de x é 1. Ok? Agora, se o valor de x fosse 2, ele não vai fazer coisa alguma, certo? Então vamos fazer o seguinte: else, caso contrário, escreva na tela o valor de x não é 1. Então vamos lá. O valor de x agora é 2. Ele não apresentou mensagem nenhuma pra gente. Ele vai pegar esse valor e vai comparar. X é igual a 1. Se x for igual a 1, ele vai apresentar esse resultado. Caso contrário, ele vai apresentar esse outro resultado. Ok? Vamos lá. O valor de x não é 1. Ok? É para isso que serve uma estrutura de controle, para tomar decisões. Mas Bela, para que eu quero uma coisa tão simples assim? Você não vai trabalhar sempre com coisas tão simples assim. Às vezes você vai precisar dessa estrutura de condição para tomar para criar posições diferentes para determinados comandos. Por exemplo, eu tenho um caminhão e tenho uma carreta. Se o valor do peso da mercadoria que eu quero levar for menor ou igual a 14 toneladas, leve no caminhão. Caso contrário, se for maior que isso, né? Caso contrário, leve numa carreta. Ok? Então, mas e aí, eu não poderia fazer isso manualmente? Dependendo do fluxo da sua atividade, poderia. Mas pensa que você está preparando a cubagem de inúmeros caminhões, inúmeros pedidos que você tem que fazer, entregas. Então, por mais que você possa fazer isso, talvez seja melhor que o sistema ofereça esse recurso para você e tome essa decisão. Uma coisa que você perderia 1 minuto, 10 segundos que seja, o sistema está economizando para você. Isso é ótimo. Quanto menos trabalho você tiver, mais você vai poder produzir na sua empresa em outras áreas. 10 segundos que seja, 1 minuto que seja,
Vamos supor que seja 10 segundos, mas que você tem que fazer isso aí 100 vezes, né? Então você já tem 1000 segundos aí, divide isso por 60, você vai ter aí o tempo que você tá economizando pelo fato de você estar deixando o sistema tomar essa decisão para você. Essa é uma das aplicações dos sistemas de controle, né? Sistemas de condição. Beleza? Antes de passar para o próximo sistema de controle, eu quero apresentar para vocês uma coisa também muito bacana, e a partir daí a gente vai começar a desenvolver as outras partes, porque assim eu não quero ficar mandando mensagem direto no MSG Box. Vai haver momentos que, independente do sistema, você vai precisar mandar mensagem do MSG Box, mas eu prefiro que já que tenhamos uma parte visual para trabalhar, ok? Que é uma das coisas que todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer trabalhar com a parte de user form, todo mundo quer ver como funciona, como colocar controles e como fazer esses controles serem funcionais para nós, ok? Então, para isso, primeiro eu vou pegar esse módulo aqui da gente e eu vou remover esse módulo. Ele pergunta se eu desejo exportar o módulo antes de removê-lo, ou seja, eu posso salvar isso aqui antes de apagar da minha planilha. Vou dizer que não, eu não desejo exportar, eu quero perder mesmo essa informação, esse conteúdo, certo? E aqui na barra de ferramentas eu vou pedir um user form. User form, ele vem assim em branco, ele já aparece aqui a caixinha de ferramentas. Se ela não estiver aparecendo para você, você pode vir aqui em exibir e marca aqui a opção de caixa de ferramenta para aparecer essa caixa aqui. Inicialmente a gente vai trabalhar com os botões padrão e com os recursos padrão também do VBA. De acordo com o que a gente for avançando, a gente vai trabalhar com mais ferramentas, porque realmente temos mais ferramentas. Aqui em referência temos muito mais bibliotecas para se trabalhar e inclusive mais botões de comando que a gente pode habilitar para poder trabalhar com o user form do Excel e do VBA para o Excel, ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro dar um play para a gente ver aqui como é que esse user form se apresenta, e você vai ver que é justamente o que você sempre viu em todo o sistema. É uma telinha, ok? É uma telinha e que você pode modelar ela e colocar ferramentas nela de acordo com a sua necessidade. Eu posso aumentar ou diminuir esse user form, né? E posso colocar ferramentas nela de forma bem simples. Olha só, aqui eu tenho um rótulo, eu só preciso clicar nesse rótulo e clicar onde eu quero que ele fique, ok? Vou dar um play só para vocês verem o que é o rótulo. O rótulo é isso aqui, não passa desse código, suplemento, controle que a gente está vendo aqui no fundo, tá ok? Uma coisa bem simples. Eu preciso colocar uma caixa de texto, seria isso aqui, ok? Vamos dar um play para a gente ver. Olha só, beleza? Eu preciso colocar uma caixa para fazer múltipla escolha. Então, vamos lá. Temos aqui um combo box, ok? Eu preciso configurar um checkbox. Então, temos aqui um checkbox também, ok? Eu preciso configurar um radio button, né? Eu tenho aqui um radio button também. Precisa ter dois para que a gente possa ativar ou desativar e configurar os devidos agrupamentos dele, ok? Eu quero colocar criar uma área para poder colocar os objetos para que fiquem mais organizados, o que é de cada área. Então eu posso fazer também, né? Olha só, uma demarcação, né? Uma box aqui. Eu preciso colocar um botão para poder salvar ou editar ou cancelar o meu formulário. A gente pode ter aqui. Então a gente tem uma gama de objetos aqui que a gente pode trabalhar, certo? E a gente vai ver todos esses objetos aos poucos, certo? A gente vai ver todos esses objetos aos poucos, e você vai ver que trabalhar com o Visual Basic for Application
é na verdade muito simples, porque ele por si só já te dá recursos bem práticos de como você vai trabalhar. Ok? Vamos fazer agora uma estrutura condicional usando o formulário, ok? Para a gente começar a entender como usar o formulário e começar a entender um pouco sobre métodos, eventos e como ficam os códigos dentro do próprio formulário, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui uma caixa de texto e uma label, ok? A label é só para poder a gente fazer uma referência sobre o que vai ser escrito aqui, certo? Vou colocar também um botão, ok? Um command button. Eu vou colocar aqui no texto da label, digite o valor de x, certo? Vou colocar isso um pouquinho mais para cá, puxar isso aqui, certo? E beleza. E vou colocar o botãozinho aqui embaixo, certo? Todo objeto dentro de um userform, ele tem um nome para que a gente possa fazer referência a ele, né? Além de nome, os objetos cada um tem suas propriedades, e essas propriedades podem ser alteradas dinamicamente, ou você pode predefini-las, ou direto no código, ou aqui na barra de propriedades do objeto, ok? Nesse momento eu estou clicando aqui no userform, e o nome desse userform aqui, ó, é userform 1. Se eu quiser alterar o nome dele, frm principal. Sempre que eu vou fazer alguma coisa do tipo de referenciar objeto e dar nomes ao objeto, a gente tenta colocar sempre, a não ser que tenha uma outra lógica para sua programação e tal, acontece, mas preferencialmente eu gosto de botar formulário, frm, botão, btn, texto, caixa de texto, txt. Para quê? E aí eu coloco o restante. Por exemplo, eu tenho um botão que vai dar ok, eu boto btn ok, e vai ter um botão que se chama cancelar, btn cancelar. Eu tenho uma caixa de texto que vai receber o nome de uma pessoa, então eu boto txt nome. Isso para poder facilitar a programação e até na hora de você verificar seu código por erros e implementar no seu código um novo comando de programação, fica muito mais fácil, ok? Então tá, vamos lá. Falando aqui ainda do userform, você pode usar aqui as propriedades. Ela aqui está organizada por ordem alfabética e você tem aqui por categoria, ok? De acordo com suas necessidades você vai alternando aqui, mas é o mesmo conteúdo que tem aqui, a diferença é só categoria, mais nada, ok? Por exemplo, aqui é a cor de fundo, né? Ele já está mostrando aqui a cor de fundo, a cor da borda, né? O estilo da borda, né? O texto que está aparecendo aqui, ó, o caption dele, como está aqui, por exemplo, eu vou botar aqui principal. Olha lá em cima aparecendo principal, ok? Então, aqui na barra de propriedade você pode configurar algumas coisas a respeito do seu userform. Eu não vou pegar um por um e mostrar para vocês agora. A gente, de acordo com os projetos que formos desenvolvendo, a gente vai vendo isso. Mas se você quiser dar uma pesquisada, você pode abrir o help aqui do Visual Basic e olhar. Tem muita coisa bacana. Se você estiver trabalhando com o Office 2010, por exemplo, eu até prefiro o help do Office 2010 ao help de 2013 e 2016. Eu não gosto muito daquele help do estilo do online e tal. Eu gosto mais desse help nesse, já me acostumei com help nesse estilo, como esse aqui do PHP, por exemplo. Eu gosto já de trabalhar com esse modelo de help, mas eu gosto pra caramba de trabalhar com esse modelo de help. Mas vocês podem utilizar aí, ele é bem completo. Inclusive, o que eu aprendi a respeito de VBA
90% foi usando o help da Microsoft. É um help muito bom, é uma ajuda muito bem feita, muito bem organizada, tá? Muito bacana mesmo. Difícil encontrar programas. Eu não estou falando de programas pequenos, estou falando de programas grandes, mesmo com um help tão bem feito, com um help tão bem organizado. Ok? Mas vamos lá. A minha intenção é colocar aqui um número e quando eu der OK, um botão aqui para enviar o valor, ele apresente aqui uma mensagem aqui embaixo ou chamar um MSG Box. Vou começar com o MSG Box, depois vou implementar aqui, vou colocar uma outra label para a gente já começar a ver como manipular as propriedades de um objeto dentro do formulário, tá ok? Nisso a gente já vai ver algumas funções, coisas simples dentro do próprio VBA, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, aqui eu vou configurar o nome de alguns objetos. Como eu não vou manipular, não tenho a pretensão de manipular essa label, eu não vou nomear ela. Eu vou deixar ela como label 1 mesmo. Para mim, por enquanto, tá ótimo, eu não vou manipular ela. Essa caixa de texto, essa text box aqui, eu já vou alterar o nome dela. Eu vou colocar aqui txt valor. Ok? Dá um enter. Isso aqui não é o valor que está aparecendo aqui dentro, é o nome que eu estou dando para essa caixa, que aqui eu vou colocar um valor. Se eu quisesse, por exemplo, já colocar um texto aqui dentro dessa text box, eu viria aqui em value e escreveria um valor para ela, por exemplo, 2. E ela já ia aparecer lá. Quando eu rodasse meu projeto, ela já ia aparecer com o número 2 aqui. Ok? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu vou remover essa propriedade. Ok? Então o nome desse text box vai ser txt valor. E esse command button eu vou botar o nome dele de btn salvar. btn salvar. Ok? Esse é o nome do objeto. Agora o texto que vai aparecer aqui, o caption dele, eu vou escrever aqui, ó. Qual vai ser o caption dele? Enviar. Ok? Então os captions vão ser aí a parte que vocês vão encontrar visualmente a informação, por assim dizer. Seria o título mesmo que vai aparecer, o título visível. O caption da label tem esse valor, o caption o text box não tem text, não tem caption. O btn ele tem caption e o valor do caption dele é enviar, ok? Ou seja, como um objeto, e o que é um objeto, só para poder facilitar, cada objeto ele tem sua função. Por exemplo, eu tenho uma faca e tenho um garfo. A faca eu uso para cortar, por exemplo. O garfo eu uso para espetar a comida de alguma forma, ok? Eu preciso cortar uma carne, eu espeto então a carne com o garfo e uso a faca para poder cortar. Então cada objeto tem uma função. Eu não vou, por exemplo, amolar, né? Não vou dar fio num garfo. Não tem necessidade de eu fazer a lâmina num garfo. Tem necessidade de eu fazer lâmina numa faca, preparar o fio dela para que o corte dela seja perfeito. Assim como não tem necessidade, por exemplo, de eu fazer o fio numa colher, por exemplo. Eu não vou cortar com uma colher. Uma colher eu vou usar para poder apanhar uma quantidade de comida que seja um pouco mais líquida e tal, ok? Então cada objeto tem sua propriedade. Um botão ele não tem um text box ele não tem caption, né? Ele não precisa disso, ele só precisa ter o valor, ok? O valor dele é necessário, mas um caption não, certo? Por exemplo, agora a label, por exemplo, ela não tem value, ela não necessita de value. O valor dela, se a gente fosse trabalhar, na verdade seria o caption. A gente vai trabalhar com isso logo mais, ainda nessa aula, tá? Então cada objeto tem sua função e por isso cada objeto tem a sua propriedade,
Tá, Belan, mas como é que eu vou descobrir as propriedades desse objeto? Bom, vocês têm uma pesca muito boa, que é a própria barra aqui de propriedades. Ela te ajuda a saber o que é que esse objeto tem e o que é que ele não tem, tá? Um botão, ele tem o auto size dele, ele tem uma cor de fundo, ele tem um estilo, a gente pode definir aqui o estilo dele, ele tem um caption, ele tem um tipo de fonte, ele tem eventos, ele tem ícones, ele pode ter imagem, ele tem largura, ele pode ser visível ou não. Então, já um text box, ele tem um máximo de texto. Por exemplo, para que eu vou colocar o máximo de texto dentro de um botão? Com que finalidade? Eu vou dizer, olha, eu quero que você só escreva no máximo três linhas dentro de um botão. Não há necessidade. Então você pode usar aqui, clicando aqui na caixa de texto, você pode descobrir quais são os eventos que ele tem, ok? Quais são as propriedades dele, ok? Então, o que vai fazer você descobrir é o uso, né? Você vai pegar esse exemplo aqui, vai tentar fazer uma coisa diferente, né? Se precisar de mais alguma informação, passa para mim aqui nas descrições, eu vou fazer o possível para poder atender também, vou fazer o possível para poder ajudar, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos partir para a parte, para codificação, vamos começar a dar código para esse troço, tá? Vamos lá, eu botei aqui uma labelzinha, uma caixa de texto e já nomeei também o botão. E eu quero que o cara escreva aqui um número e eu quero que quando ele clicar em enviar, apareça lá se o número for maior que tanto, apareça uma mensagem, se for menor que tanto, apareça outra mensagem, ok? Então, quando é que eu quero que isso aconteça? Quando eu apertar o botão, ok? Quando eu apertar o botão eu quero que isso aconteça, beleza? Quando eu apertar o botão, isso é um evento. O evento que vai acontecer quando eu clicar nesse botão. Eu vou dar duplo clique aqui nesse objeto, ele vai me levar para a parte de codificação desse mesmo objeto. Olha só, eu tenho alguns tipos de evento para o btn salvar, o botão salvar, né? Eu tenho aqui o evento clique, eu tenho um evento double click, um evento para quando der enter, para quando der erro, para quando eu sair, para quando eu apertar embaixo, quando o mouse estiver embaixo, né? Quando eu estiver pressionando, quando o mouse estiver o teclado estiver em cima, quando o mouse estiver apertado, aqui é teclado, né? Quando o mouse estiver pressionado, quando passar o mouse sobre esse botão, quando eu soltar o botão, né? Cliquei, quando soltou o botão. Então eu tenho aqui uma porção de eventos, certo? Que são justamente isso. Eu quero que você fuja quando eu gritar. Então gritar vai ser o evento. No caso do botão pra gente vai ser o evento clique. Quando eu clicar eu quero que você saia. Um evento para caixa de texto, por exemplo, quando eu terminar de escrever, quando eu escrever, estiver alterando o texto dentro da caixa, né, um change, eu quero que aconteça um evento. Quando eu sair desse botão, dessa caixa de texto, eu quero que aconteça o evento. Então, um evento é isso, tá? É quando a coisa vai acontecer. Então, quando eu clicar o botão, primeiro eu vou criar uma variável e vou dar o nome dessa variável de x. E vou dizer que essa variável é inteira, ok? E eu vou dizer o seguinte: x, que é uma variável, x, ela é igual, olha só, e a gente vai ter um probleminha lá na frente, a gente vai corrigir, tá? É igual a txt, vou dar aqui um Ctrl espaço, valor. Quando eu dei um Ctrl espaço, ele já terminou de completar para mim, ele já completou. Beleza. O que é que txt valor tem? Vamos aqui rapidinho. Vamos voltar aqui para a parte do formulário. Vou dar um duplo clique aqui que ele já vai para mim, tá? A gente já percebeu que quando eu escrevo aqui
alguma coisa dentro de value vai aparecer aqui, certo? Então eu quero pegar o que? Eu quero pegar o value dessa caixa de texto, certo? O conteúdo que tiver na caixa de texto, ok? Então eu quero que x seja igual ao tamanho do txt? Não. Quero que ele seja igual à cor do txt? Não. Eu quero que ele seja igual ao valor, certo? Então eu quero que o valor de x seja igual ao valor da txt valor, ok? E o que é que eu quero que ele faça? Se x for maior que 5, faça. O que é que eu quero que você faça? Se o x for maior que 5, msg box x é maior que 5. Certo? X é maior que 5. Caso contrário, else. Caso contrário, msg box x é menor que 5. Bem simples, certo? E aqui eu vou botar um end if, ou seja, é o fim do if aqui, ok? É fim da estrutura de condição, beleza? A gente já vai ter um problema. Beleza, vamos lá. Vou escrever aqui 2, vou enviar, x é menor que 5, certo? X é maior que 5, beleza? Ok. Agora qual é o nosso problema? Eu não quero que ele apareça agora lá naquela mensagem de alerta. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele apareça aqui no próprio formulário. Então vamos quebrar a cabeça. O que é que eu posso usar aqui? Eu posso colocar uma outra caixa de texto, eu posso colocar uma label. Posso colocar uma label. Então eu vou colocar aqui uma label, certo? Só que essa label já tem escrito aqui a palavra label. Essa label aqui tem escrito, essa aqui tem label 2. Essa aqui tem escrito digite seu valor, mas eu não vou manipular ela. Essa aqui tem um texto e eu vou precisar manipular ela. Então aqui no caption da label 2 eu vou apagar e vou dar um enter. Ela vai ficar vazia. Como eu vou manipular essa label, eu vou nomear ela. Eu vou chamar ela de label mensagem, certo? Então ela vai ser minha label de mensagem. Label não tem value, mas label tem caption, que é onde aparece o texto. Dessa forma, olha só o que eu vou fazer. Aqui onde está a msgbox, em vez de aparecer executar a função msgbox, eu quero que ela faça o seguinte, que dentro da minha lbl msg ponto, que é que eu posso alterar dela, que eu falei, o caption dela seja igual a esse texto, ok? A mesma coisa eu vou escrever aqui, eu quero que essa seja o caption da minha lbl caption também, quando for maior e quando for menor. Vamos executar? Vamos lá. Vou escrever aqui um valor 1, x é menor que 5. Vou escrever aqui 8, x é maior que 5. Beleza? Então ela já está aparecendo aqui, já não está tendo mais aquele alerta. Beleza? Ah, mas e se eu quisesse colocar isso dentro de uma caixa, de uma outra caixa de texto? Eu poderia? Poderia. Eu vou colocar aqui uma caixa de texto, que é para a gente fazer isso aqui também na caixa de texto. Eu disse também, eu não vou apagar isso aqui. Eu vou colocar essas duas informações nos dois lugares. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos dar um nome para a caixa de texto, né? E essa vai ser txt mensagem. Beleza? Vamos lá, voltar para o botão. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero que esse texto apareça agora. Aonde? Eu quero que ele apareça na minha
txt, vou dar um Ctrl espaço, ele vai me dizer que eu tenho txt msg e txt valor. A valor não é, porque a valor é onde a gente está colocando o número, né? Então, vou colocar aqui na txt msg. O que é que eu quero manipular dela? Eu quero manipular o value, já que ela não tem caption. Eu quero que ela apareça essa mensagem, certo? Então, eu vou pegar... Opa, eu botei dois iguais aqui. Agora, caso contrário, eu quero colocar, tenha calma, vou colocar esse valor aqui dentro do txt, caso seja oposto a essa afirmação de x maior que 5. Vamos executar? Vamos lá. Então, eu vou botar aqui 1 e vou botar aqui 15. Beleza? Isso é extremamente importante para esse tipo de coisa, é muito importante, não só para você estar mandando mensagem, mas para você criar, como eu falei, criar até validação de dados, né? Por exemplo, eu posso escrever um texto aqui, escreva um número de 1 a 10, certo? Escreva um número de 1 a 10. Então, se ele for maior que 10, eu não quero que ele faça nada, eu quero que ele mande uma mensagem dizendo esse número é maior que 10, por exemplo. Quer ver? Vamos fazer? Olha só. Digite... Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Voltar para cá. Digite um valor entre um valor de 1 a 10, ok? Valor de 1 a 10. Digite um valor de 1 a 10. Um número, né? Um número de 1 a 10. Opa, ficou colado. Digite um número de 1 a 10. Certo? E aí a gente vai validar aqui, ó. Se x for maior que 10, que é que eu quero que ele faça? MSG box, uma mensagem dizendo o seguinte: esse número excede o valor permitido, ok, vírgula, por favor insira um número de 1 a 10, ok? E aqui, ó, eu vou botar um VB critical, é um alerta. Aí ele vai dar aquela mensagem que a gente viu, pam, aquela mensagem de alerta. Beleza, se o valor for maior que 10, ele vai dar essa mensagem. Caso contrário, o que é que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu ver, vamos manipular outro objeto. Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui a caixa de texto. Vamos manipular aqui o objeto, tá? Objeto label, por exemplo. Caso contrário, lbl msg ponto backcolor igual RGB, vou botar aqui 0,255,0, ok? Vamos ver se está tudo ok, se ele funcionar. E vamos executar, quer dizer, se... E aqui eu vou botar... Opa! Eu coloquei bem no lugar errado. Certo? Se o número for maior do que 10, ele vai mandar um alerta. Caso contrário, ele vai ficar verdinho aqui a LBL MSG, ok? Vamos lá. Vou escrever um número maior que 10. Esse número excede o valor permitido. Por favor, insira um número de 1 a 10. Ok, então vou escrever aqui um número menor, 9. Então, apareceu aqui uma alertinha verde, dizendo para mim que está tudo ok. Certo? Eu vou salvar esse projeto.
a gente vai dar continuidade na próxima aula. E aí a gente já viu um pouco de estrutura de controle, saiu daquela parte mais de código puro e já começou a manipular com o formulário, tá? Eu pretendo fazer essa mesclagem agora usando o formulário inicialmente e depois, né, que já tenha sido já esteja bem fixo a parte de propriedade de objetos, de evento na cabeça de vocês, aí eu já vou começar a fazer algumas coisas que são só códigos, que é função, umas coisinhas um pouco mais avançadas. Beleza? Por enquanto a gente vai começar a manipular objeto e no próximo vídeo a gente já vai começar também a pegar essa informação que a gente insere aqui na labelzinha aqui, ó, na text box, e começar a gravar ela já na planilha. Beleza? Então fique atento. Se você não se inscreveu para você saber quando o próximo vídeo vai sair, você se inscreve. Tem um sino aí embaixo, você marca ele para ele ficar como se fosse duas aspas em volta do sino, porque assim que o próximo vídeo sair, você já é notificado e você pode acompanhar, tá ok? Então, obrigado, e precisando de algum apoio, alguma coisa, possa ir na descrição do comentário, eu vou deixar meu e-mail também, e eu vou tentar ajudar na medida do possível. Então, até mais.